Shalom, reis e rainhas, como vocês estão? Hoje eu estou um pouco gripada, minha voz não está muito legal, mas isso não vai impedir de nós continuarmos com o nosso propósito, tá bom? Então, como falei no vídeo da chamada para essa aula, a oração do Pai Nosso, ela tem muitos tesouros a nos revelar. Essa foi a oração que Jesus fez, ensinando aos seus discípulos, deixando para nós como base, como direcionamento e ensino a ser seguido, com uma visão de reino, de coletividade, de unidade e não de individualidade, nos levando a uma consciência universal, como participante de um reino, e não de uma pessoa no sentido isolado. E entendendo esse ensinamento de Jesus, fui direcionada a revelar esse segredo que Deus quer nos comunicar. Antes de adentrarmos ao conhecimento da oração do Pai Nosso, precisamos ter a ciência de que foi Deus quem criou o alfabeto hebraico, que hebraico é uma língua santa, é a língua dos céus. Como a gente sabe? Quando a gente lê Gênesis, capítulo 1, a língua portuguesa, ela não traduziu duas letrinhas que em hebraica, que é a palavra et, com T mudo, et, que é a letra Aleph e a letra Tav. A letra Aleph é a primeira letra do alfabeto hebraico e a letra Tav é a última letra do alfabeto hebraico. Então, quando a gente fala, eu conheço tudo, do A a Z, a gente está dizendo o quê? Que a gente conhece todas as coisas. A Z, que é o nosso alfabeto hebraico, e é o nosso alfabeto português. E o hebraico é do Aleph ao Tav. Então essas duas letrinhas, et, né, essa palavrinha et, que é o Aleph e o Tav, não foi traduzida para nós. Então, dando conotação do alfabeto hebraico. Ficou claro para vocês? Jesus também falava hebraico. Quando ele nasceu, o contexto em que ele nasceu, falava-se aramaico. Contudo, o hebraico era falado no templo e nas sinagogas, para fazer orações, para fazer leituras dos textos bíblicos, e nas horas, né, no serviço das festas, o idioma que falava não era aramaico, era hebraico. E quando a gente lê Atos 9, o apóstolo Paulo, ele deixa bem claro que quando ele estava a caminho, né, ele viu uma luz muito forte e saía de dentro daquela luz uma voz divina que lhe falava em hebraico. Shaul, Shaul, que quer dizer Saulo, Saulo, em português. Shaul é o nome Saul, né? Mas não é Shaul, tá? Shaul, Saul, ele repetiu duas vezes, que essa voz em hebraica falava com ele, chamando a atenção dele, Shaul, Shaul, por que me persegues? Então,
Saulo, ele recebeu esse nome de Shaul em homenagem. Ele era judeu, da tribo de Benjamim, e ele recebeu esse nome em homenagem ao rei Saul. E também e o nome dele, Paulo, é um nome grego-romano. Ele usava o nome Paulo nas viagens missionárias. O apóstolo Paulo, sendo judeu, ele falava hebraico também, e lendo Atos 21, 40, gente, acompanha, anota tudo, para você não ter dúvida, tá? O apóstolo Paulo, antes da sua morte, ele pede permissão para falar. E antes da sua fala, ele fica de pé nas escadarias do templo, faz o sinal com a mão para o povo, e o povo fez um grande silêncio. E Paulo falou-lhe em língua hebraica. E no capítulo seguinte, ele também faz a sua defesa na língua hebraica, acalmando a multidão que também falava hebraico. Eu fiz essa introdução apenas para deixar claro o entendimento da importância da gente conhecer a língua hebraica e de que a língua hebraica é a língua santa, é a língua do céu. Está esclarecido para você? Acredito que sim. O nosso compromisso é ensinar, é mostrar dentro das Escrituras para que não haja dúvidas. Então, a oração do Pai Nosso, antes de adentrarmos na oração do Pai Nosso, vamos ler João, capítulo 6, versículo 35. Jesus declara que Ele é o pão da vida. Aí você diz o que tem a ver esse versículo de João com a oração do Pai Nosso? Tem tudo a ver. Tudo a ver, e vocês vão entender isso, tá bom? Vamos primeiro entender a palavra pão, os códigos e os conceitos que ela nos revela. Na língua portuguesa, a palavra pão simboliza apenas um alimento, não é isso? Apenas um alimento. Porém, na língua hebraica, ela nos revela vários segredos que estão lá escondidos. Observe a palavra pão em hebraico. É a palavra lehem. Lehem. A letra lamed, a letra het e a letra mem. Lamed, het e mem. A letra lamed, as letras, eu já falei que as letras hebraicas, cada uma delas tem vários significados. Mas nós vamos se ater apenas a um, tá bom? A letra lamed, ela significa autoridade. A letra het, com temudo, het, significa proteção. A letra mem, significa alinhamento. Olha a riqueza da palavra pão em hebraico, da palavra lehem. Deus é a autoridade que nos protege e que nos alinha ao reino dos céus. Por isso que Jesus disse que ele era o pão, que ele era o pão da vida, porque ele é a autoridade que nos protege
e nos alinha ao reino dos céus. Não é apenas só um alimento, ele é autoridade, ele é proteção, ele é aquele que nos alinha ao reino dos céus. A palavra lehem. Muito bem. Ficou claro para vocês? Você entendeu essa conexão que Jesus, quando Jesus disse que ele é o pão da vida? Agora que entendemos o conceito da palavra lehem, da palavra pão, estamos prontos para ir mais profundo. Vamos ver a oração do Pai Nosso. Pegue sua Bíblia e leia Mateus 6, versículo 9 ao 13. Vai dizer o seguinte, Jesus dizendo, quando vocês forem orar, ore assim. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Vocês perceberam que quando falava nós, eu chamava atenção? Vamos entender. Entre tantas palavras que a gente poderia aprender, mas aí o vídeo ia ficar muito longo, eu peguei apenas a primeira palavra da oração do Pai Nosso para a gente entender ela bem agora. Essa é a palavra avino. Repitam. Avino. E o que é avino? É a palavra Pai Nosso. Essas duas letrinhas aqui, ó, que você tá vendo, eu tampei essas três, é ave. Deixa eu ver. Ave, que quer dizer pai. Avino, junto, é Pai Nosso. Em português, são duas palavras, mas em hebraico é uma, avino. Muito bem. Avino significa Pai Nosso. Aí, Jesus já estava declarando um grande segredo, né? Você já se perguntou por que Pai Nosso e não meu Pai? Já fez essa pergunta? Para entendermos esse conceito de Pai Nosso, para entendermos esse texto, precisamos viajar na cultura judaica, em que a língua foi, em que a Bíblia foi escrita. Eu não sei se vocês já perceberam, os nossos ensinos, as nossas aulas, ela inclui 4 pilares. A língua hebraica, eu mostro as letras, né, hebraica, eu ensino elas, o nome delas, né, e o que elas significam. Leitura bíblica, ensino bíblico, o que está escrito na Bíblia. A gente mostra a cultura em que a Bíblia foi escrita e a gente fala também do país de Israel. Então, são esses 4 pilares do nosso estudo, né? E explicando detalhadamente a aula que fala sobre o contexto, né,
de unidade, eu quero lembrar para vocês que na aula Mispará, que é sobre família, vocês vão entender melhor sobre esse conceito de unidade, né, que até hoje Israel leva consigo, né? Se você ainda não viu, aconselho você ir lá assistir essa aula Mispará, que é a aula da família, para você entender o conceito dessa consciência de unidade. Essa é a cultura de Israel até hoje. O filho de um é o filho de todos. Israel cuida dos filhos de todos como se fosse seu filho, né? Portanto, se porventura alguém se atrever a ferir ou roubar o filho de alguém, todos caem para cima, como se fosse seu filho. Não tem essa não. Tudo em Israel, até hoje, trata-se de unidade de um povo e não de individualismo. Até hoje, em Israel não há risco de segurança, porque o país segue à risca as escrituras sagradas, as ordenanças. Um cuida e protege o outro. E é nesse contexto que Jesus começa ensinando a oração do Pai Nosso. Ele diz a seus discípulos assim: Avino, Pai Nosso, mostrando o conceito de unidade, de senso de pertencimento. Nada é sobre mim, nada é sobre eu, é sobre nós. E se porventura acontecer algum incidente, é com alguém que não é de Israel, entende? Um incidente, alguém praticando uma infração, não é de Israel, tá? Vocês entenderam esse conceito de unidade? Filho de um é o filho de todos. Por isso que Jesus ensinou o Pai Nosso. O Pai é nosso e não meu Pai, né? Venha a nós o teu reino e não venha a mim. O pão nosso e não o meu pão. Nos dá hoje e não me dá hoje. Entende? Perdoa as nossas dívidas e não as minhas dívidas. Assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Venha a nós o teu reino e não venha a mim. Você entende? Livra-nos e não me livra de todo mal. É um conceito de unidade, tudo sobre nós. Tudo sobre nós. Isso é um aprendizado muito rico. A gente pensar no outro. A gente orar pelos outros. E não pensamento orgulhoso, pensando só em mim. Você entende? Portanto, rei e rainha, esse modelo de oração nos leva a nos apresentarmos diante de Deus. As nossas orações, chamando a atenção do Pai, glorificando o nome dEle, expressando gratidão, reconhecimento de que todas as nossas necessidades é Ele que supre. Não esquecendo de pedir o de perdão, porque sabemos que quando perdoamos quem nos ofende,
abrimos a oportunidade para Deus nos perdoar. E se a gente não perdoa as pessoas que nos atingem, infelizmente a gente não vai ser perdoado. É disso que a oração do Pai Nosso nos ensina, fala para nós. Vocês entendem? No hebraico, existem 2 palavrinhas. Gente, é muito rico esse ensinamento que eu vou dar agora. No hebraico, existem 2 palavrinhas que elas são muito parecidas. Elas são parecidas na escrita e são parecidas também na pronúncia. A diferença é apenas uma letrinha, a menor letrinha do alfabeto hebraico. Presta atenção. Essa daqui é a palavra, deixa eu pegar aqui, Mehilá. Mehilá. Repita a palavra, Mehilá. A palavra Mehilá em hebraico significa perdão. Perdão, sim, tem tudo a ver com a nossa aula. Perdoa as nossas ofensas. Perdão. Essa letrinha aqui, ó, a menorzinha que eu falei, é a letra Iud. Iud é a letra da mão de Deus, a letra da ação. Essa letra pequenininha aqui, Mehilá. E a outra palavra, ó, gente, bem parecida, ó. Deixa eu ver aqui, deixa eu colocar aqui, ó. Mahalá. Ó, ret, é a mesma letra, ó. Deixa eu colocar assim para ver se vocês verem. Deixa eu ver. Segurar assim, ó. Ó. Observe. Ó, igual, igual, igual e igual. A diferença é só essa letrinha Yud, que aqui não tem, ó. Isso é uma riqueza extraordinária. Por quê? Essa palavra Mehilá é perdão. Essa palavra é Mahalá, que é doença. Então fica claro que quando não tem perdão, o que é que aparece? Doença. Quando não tem a mão de Deus, você adoece. Porque quando não tem perdão, não tem a mão de Deus. Tem doença. Tem Mahalá. Não são parecidas? Muito bem. Gente, entenda. Quando o perdão entra, a doença tem que sair. Isso mesmo. Quando o perdão entra em ação, a doença, ó, bate em retirada. É por isso que Jesus ensinou aos seus discípulos, colocou o perdão dentro da oração do Pai Nosso, que também inclui a importância do perdão. Muitas doenças físicas e emocionais surgem por falta de Mehilá, por falta de perdão. A falta de Mehilá, que é a falta de perdão, além de adoecer o corpo, adoece a alma. E pior, ainda impede das nossas orações serem atendidas, serem respondidas.
É sério ou não é, gente? Vocês estão vendo como o hebraico traz uma riqueza extraordinária para o nosso entendimento? E quando praticamos, a transformação acontece. Não fique só, não deixe só no campo do conhecimento, não. Gente, vamos para a prática. Vamos para a letra Yud, para a letra da mão. Vamos exercer a ação. Gente, às vezes, nem é questão da gente perdoar alguém. É questão da gente se perdoar. Porque tem muitos casos que implantam na nossa mente, no nosso inconsciente, que a culpa é nossa, sabe? Então, já comece a se perdoar. Aproveite essa atmosfera espiritual que está nos envolvendo neste momento, nesse ensinamento. Comece a se perdoar. Comece a mandar mensagem para alguém que você não fala há dias, não fala há meses, há anos. Por N motivos. É claro que houve motivo. É claro que houve motivo. Porque se houve uma quebra de comunicação, é porque teve ferida, teve motivo, teve uma causa. Pois bem, mas entenda, é a sua saúde que está em jogo. São as respostas das suas orações que estão sendo impedidas. Acima de toda mágoa, acima de todo ressentimento, de toda dor causada, o perdão, a merrilá, gente, é a liberação de saúde, liberação de porta aberta, de uma solução, de um milagre que você precisa. O merrilá, o perdão, faz parte do requisito para que tenhamos saúde e que as nossas orações sejam atendidas, sejam respondidas. O perdão é a liberação da sua saúde. É a libertação, é uma troca de fardo, de peso, de porta aberta, de uma solução, de um milagre que você precisa, gente. Não esqueça disso. O perdão é sobre você, não tem nada a ver sobre o outro, não importa se foi o outro que te causou essa dor, não importa, é sobre você. Quem está carregando o peso, quem está carregando as dores, quem está carregando as doenças, é você. Não é sobre o outro. Não queira ficar preso, presa a essa pessoa que te feriu, que te fez sofrer. É sobre sua liberdade, sua paz, sua saúde, suas orações serem atendidas. Entende? Ficou claro? Desata esse nó aí, ó. Desata esse nó. Não se prenda a essa pessoa que te causou isso. A sua saúde é mais importante. A resposta às suas orações é mais importante. Recalcula a rota. Arrume sua casa espiritual. Volta à conexão correta. Faz o milagre acontecer. Pense nisso. Entre em ação. Lembra da letra Yud, a pequenininha, a letra menor do alfabeto hebraico? Haja, se mova para que isso aconteça. E seja feliz com a sua família. Não é sobre eu, é sobre nós.
A bênção é para toda a família. Nós não somos melhor do que o outro. As nossas dores não são maiores que a dor do outro. Cada um sabe a intensidade da sua dor, porque cada um está sentindo. Ninguém sente a intensidade do outro, cada um sente a sua dor. Então, o pai que tem autoridade, que tem proteção, que tem provisão, tem sustento, tem perdão, é o pai de todos. Se um sofre, todos sofrem. Se um cai, todos caem. Se um está saudável, está feliz, todos estão. É sobre isso, é sobre esse segredo que a oração do Pai Nosso revela para nós. Uma metanoia, uma mudança de mente, de um conceito individualista, tudo meu, tudo é para mim, é eu que estou no centro. Não, gente, o conceito bíblico é de igualdade, de nivelamento, de coletividade. Nós pertencemos a um reino. Esse reino tem um rei. Esse rei tem autoridade, tem proteção e riquezas. E essas riquezas, tudo é nosso. Nós não somos mendigos. Nós somos filhos, lembra? Pai Nosso. Nós somos filhos. É só acessar. Eu tenho certeza que você foi abençoado, foi abençoada com esse ensino. Então, não esqueça de curtir, de compartilhar com seus amigos. Eu te vejo na próxima aula, cheia de riquezas, de tesouros e de pérolas para nós. Até lá!